Por que o imperador Nicolau II assumiu o controle do exército? Quando o imperador assumiu o comando do exército, sua atitude foi muito bem recebida, tanto pela mídia como pelo exército. Um exemplo disso é a revista Crônicas de Guerra, que declarou: depois de Pedro o Grande, é o primeiro imperador russo a assumir pessoalmente o comando das tropas. Todos estavam encantados com a visão romântica e nostálgica do imperador, em um uniforme militar conduzindo suas tropas. Mas o que levou Nicolau II a tomar essa atitude tão incomum para a sua época? Muitos opositores da monarquia criaram as teorias mais bizarras para denegrir sua corajosa atitude de conduzir o exército. Seus inimigos afirmavam que foi um conselho de sua esposa, outros diziam que foi Rasputin, ou até mesmo especulavam que foi por inveja de seu tio, o Grão-Duque Nicolau Nikolaevich, que no momento assumiu o controle das tropas. Mas a verdade é que o imperador assumiu o comando do exército por dois motivos. Primeiramente, por causa da incompetência de seu tio, o Grão-Duque Nicolau Nikolaevich. O segundo motivo, e o mais importante, era acabar com a corrupção e incompetência das empresas que abasteciam as tropas. Esses dois motivos serão pormenorizados nesse vídeo. Mas antes, eu gostaria de lembrar que todo o conteúdo desse vídeo foi retirado do livro 100 mitos da Revolução Russa. O link para a venda está na descrição do vídeo. E voltando ao nosso tema, o descontentamento com seu comandante, o Grão-Duque Nikolai Nikolaevich, não foi algo injustificado. Como um estrategista, deixava a desejar. Quando se tratava da guerra moderna, o Grão-Duque claramente estava no lugar errado. Desde o início das ações militares russas, suas iniciativas são caracterizadas por confusões, ações não sincronizadas e a falta de interação entre as frentes de batalha. Seu excesso de confiança levou a perdas desnecessárias e completamente incompreensíveis. Quando a situação exigiu uma retirada estratégica para manter as tropas, o Grão-Duque realizava táticas suicidas, nem um passo atrás. Quando a situação exigia ganhar uma posição, ele promovia uma retirada desordenada. Levava sua germanofobia aos extremos. Na Polônia, destruiu propriedades privadas e monumentos históricos. O Grão-Duque não conseguia tirar proveito das situações favoráveis em todas as frentes, especialmente no sudoeste. Ele perdeu a oportunidade de alcançar uma vitória decisiva sobre a Áustria-Hungria já em 1914. O general Spiridovich fez comentários extremamente negativos sobre as capacidades militares do Grão-Duque. Nicolau tem um valor mais decorativo do que efetivo. Da mesma opinião era o general Yepanchin. Durante a Primeira Guerra Mundial,
Quem conduziu o glorioso exército russo não foi um grande Suvorov, e sim o insignificante grão-duque Nicolau. Por ter perdido a sua oportunidade decisiva de sucesso na Áustria-Hungria em 1914, o grão-duque apostou em um grande ataque na Alemanha. Enquanto isso, o imperador Nicolau II oferece um plano totalmente diferente: aplicar um golpe decisivo na Áustria-Hungria e Turquia, por meio de operações navais anfíbias para aproveitar o estreito do Mar Negro. Se esse plano fosse seguido, a guerra poderia ter sido bem diferente. Nessas circunstâncias, o grão-duque Nicolau caiu em um estado de pânico. Até o reverendo George Chauveski, que era seu amigo, citou em suas memórias o seu estranho comportamento. Fomos para o quarto do grão-duque Nikolai Nikolaevich. O grão-duque estava reclinado na cama, chacoalhando as pernas. Sua cabeça estava enterrada em um travesseiro e tremia todo. Ele levantou a cabeça, seu rosto estava repleto de lágrimas. Até mesmo os defensores do grão-duque, como por exemplo o presidente da Duma M.V. Rodzienko, foram forçados a admitir. A crença em Nikolai Nikolaevich começou a vacilar. A má gestão de seu comando, a ausência de planos e as evacuações nas fronteiras comprovavam sua total incompetência como chefe de gabinete do General Supremo. Com seu orgulho ferido, com os nervos abalados e depois de tantos erros, o grão-duque foi acometido de um surto paranoico. Desde o final de 1914, ele iniciou uma procura frenética por supostos espiões, que, segundo ele, eram os causadores de todos os reveses da guerra. Os potenciais espiões poderiam ser todos que tivessem sobrenome alemão. Para ser acima de qualquer suspeita, era necessário ter a cidadania russa desde 1880. Todos os oficiais com nomes alemães foram enviados para a frente caucasiana. Além disso, ele acreditava que os judeus também são potenciais espiões alemães. Por isso, todos eles tinham que ser evacuados. Isso gerou um caos. A parte central da Rússia foi inundada de judeus, poloneses e ucranianos desesperados. As estradas foram obstruídas com refugiados à deriva. Entre eles havia uma epidemia de tifo. Mas o terror não se limitava apenas aos judeus. A perseguição aos imigrantes alemães também era impiedosa. A polícia não interferia e durante 3 dias a multidão destruiu 475 empresas, 207 casas e apartamentos. Também mataram 113 cidadãos da Alemanha e da Áustria-Hungria, 489 russos suspeitos e 90 cidadãos russos com sobrenome alemão. No meio da multidão de bandidos, falou-se abertamente sobre a mudança na família imperial, porque Nicolau II interferiu na limpeza na guerra. Como pudemos perceber, a decisão de tirar o grão-duque não foi apenas uma decisão acertada, mas algo impreterível. Afinal, seu tio não tinha habilidade para o cargo e, além disso, já não gozava de plena sanidade. Não é verdade que o imperador demitiu o grão-duque Nikolai Nikolaevich por ciúmes de sua fama e competência. Também devemos lembrar que a paranoia do grão-duque, além de criar um completo caos social no país, ainda colocou em risco
a imagem da família imperial, pois durante seus surtos ele acusava seu próprio sobrinho, o imperador, de traição e espionagem. Seu comportamento ambíguo também se estendia ao campo político. De modo indevido, ele abandonava suas funções militares para intervir em assuntos de Estado, exercendo um duplo poder, que se manifestava em episódios conflituosos com o ministério. Ao mesmo tempo, estabeleceu laços estreitos com a oposição liberal. Isso se deu principalmente para obter vantagens pessoais, por meio de contratos de defesa firmados com o capital privado. Embora acertada, a decisão de destituir o Grão-Duque foi tardia, já que sua paranoia de espiões deu uma falsa legitimidade ao golpe de fevereiro de 1917, e por isso foi tão fácil de negar a monarquia. Afinal de contas, de acordo com as crenças difundidas, o imperador é cercado de espiões, começando com sua esposa, porque ele próprio não seria um espião. Devido a tantas traições e mentiras, a relação entre ele, seu sobrinho e a imperatriz Alexandra passou da frieza para uma aberta hostilidade. O Grão-Duque declarou publicamente que a imperatriz era supostamente a culpada de todos os problemas e que a única maneira de evitar ainda maiores misérias seria aprisioná-la imediatamente em um convento. No entanto, as loucuras de seu tio não foram os únicos motivos que levaram o imperador a assumir o comando das tropas. O Comitê Militar Industrial Central, com sua conduta repleta de escândalos de corrupção e incompetência, pesaram muito nessa decisão. O Comitê Militar Industrial Central era o conjunto de empresas privadas que abastecia o exército durante a guerra. Durante todo o período de existência, supriram apenas 7% da defesa nacional. Se não houvesse as empresas estatais e o país dependesse apenas do comitê, o exército teria permanecido sem armas e balas. E essa foi a principal causa das derrotas do início de 1915, pois a produção do comitê nunca supriu os pedidos do governo. O superfaturamento também era um grande problema, de acordo com o general Alexei Manikovsky. Houve uma verdadeira pilhagem do tesouro. Não obstante tamanha incompetência, o Comitê Militar Industrial Central era protegido por um grupo influente do alto comando do Exército e da Duma. As fortunas dos barões da guerra corromperam muita gente de poder e prestígio. Por isso, o imperador não poderia confiar em ninguém e foi forçado a assumir o comando das tropas, conseguindo assim reverter toda a situação de carência de munição no fronte. Para saber a continuação dessa história, assista o nosso vídeo. Nicolau II foi um bom comandante? O link está na descrição do vídeo no ecrã final. O tema desse vídeo foi uma sugestão da nossa inscrita Ana Manuele. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.